nós voltamos para mais uma aula. Vamos continuar. Hoje estamos falando da modalização do adjetivo. Sabe por que a modalização, gente? Porque o adjetivo, ele tem a função de modificar o enunciado. Você constrói um enunciado, aí quando você usa um adjetivo, você termina modificando o enunciado. Então, toda vez que você tiver uma classe de palavra que ela tem esse propósito de modificar o enunciado, de dar outro sentido ao enunciado, aí a gente chama isso de modalização, tá bom? Então, vamos continuar aqui com a nossa aula, falando de adjetivos. Então, vamos para a definição. Partiu, definição gramatical de adjetivo. Os adjetivos são palavras, como eu falei, aquilo que modifica, né? Eu disse, tudo que modifica é modalização. Então, tá aqui, por isso que ele é modal. Os adjetivos são palavras que modificam os substantivos. Eles pegam os substantivos. O que são os substantivos? São as palavras, gente, os nomes das coisas, né? São palavras que dão nome às coisas, aos seres, aos tudo. Tudo que a gente tem nome, não tem? Antes de você nascer, você já tem nome? Então, esses nomes são substantivos. Olhe em seu torno e me diga o que é que você está vendo. Professor, eu estou vendo uma carteira. Então, carteira é substantivo porque é nome de alguma coisa. Eu estou vendo pessoas. Então, pessoas é substantivo porque é nome de alguma coisa. Professor, eu estou vendo paredes. Então, paredes também é substantivo, porque dá nome a alguma coisa. Então, substantivo é isso. É a palavra que dá nome a tudo. Então, o adjetivo é a palavra que modifica o substantivo. Eu posso dizer, professora, eu vejo paredes. Pronto, você viu paredes. A palavra paredes não está modificada, certo? Mas se você disser, eu vejo paredes sujas. Ah, peraí. Agora você deu uma qualidade, agora você especificou qual é a parede que você vê. Vejo paredes sujas, vejo paredes velhas, vejo paredes novas, vejo paredes enormes. Todas essas palavras que você vai usando, elas vão modificando o sentido da parede, né? Porque se eu falo só, eu vejo paredes, qual é a ideia que você constrói na sua mente de parede? A ideia que você constrói é somente uma parede de construção, uma parede de tijolo, uma parede feita de alguma coisa. Você constrói somente a imagem de parede. Agora, se você diz parede velha, eu já imagino uma parede bem estragadinha, bem estragada, bem antiga, né? Parede suja, eu já imagino aluno riscando as paredes da sala. Nossa, que terror. Não pode, tá bom? Isso é anticidadania, não pode. Se você diz paredes claras, imagino aquela parede branquinha, né? Limpinha, olha que legal. Então, cada palavra que você usa após o substantivo são os adjetivos. Eles são palavras que dão características aos seres e, por isso, eles modalizam, tá bom? E quando eles modalizam, quer dizer que eles vão modificando o sentido. Uma coisa é a parede, parede. Outra coisa é parede limpa. Parede limpa me dá uma outra ideia. A outra coisa é uma parede suja, também me dá uma outra ideia, certo? Então, o substantivo, ele modifica o sentido os adjetivos modificam o sentido dos substantivos, atribuindo aos substantivos características. Marca essa palavra, características. Os adjetivos podem indicar uma qualidade. Olha, vai na casa da fulana e se hospede lá com ela. Ela é muito hospitaleira. Olha, eu vou ficar na casa da Camila, porque a Camila é muito hospitaleira. Camila, hospitaleira, hospitaleira, Camila. Então, isso é uma qualidade da Camila. Ela é hospitaleira, certo? É uma qualidade. O adjetivo também pode trazer ao substantivo o aspecto ou aparência. Pode trazer aspecto ou aparência.
Eu posso dizer, eu gosto do Flávio porque o Flávio é bonito. Olha, eu estou me referindo agora à aparência. Eu posso dizer, o Flávio é inteligente. Gosto do Flávio porque ele é muito inteligente. Isso aqui é o aspecto, né? É o aspecto intelectual do Flávio. Ele é muito inteligente. Ele é bonito e é inteligente. Pronto. Acabei de marcar aspecto e aparência. Eu posso falar um modo de ser. Um modo da pessoa ser. O adjetivo também traduz um modo de ser de alguém. Mas fulano é muito divertido. E aí, você gostou do meu namorado? Gostei. Tu achou ele divertido? Nossa, ele é muito divertido. Então, esse divertido é um adjetivo que está modalizando o substantivo namorado, atribuindo ao substantivo namorado um modo de ser. Um modo de ser feliz, ser triste, alegre, sorridente, encantador, tá bom? Ou pode também dizer um estado. Pode atribuir ao ser um estado. O que é o estado? É o momento que você se encontra, né? Mas fulano está muito depressiva. Olha aí, ó. Depressiva é um estado, tá bom? Até porque é uma coisa passageira, tem que ser, né? Saúde é o que interessa. Então, as palavras que são os adjetivos da língua portuguesa, eles são modalizadores porque modificam o sentido do substantivo, atribuem ao substantivo características, qualidade, aspecto, aparência, modo de ser ou estado. Aí tem o exemplo para vocês analisarem aqui comigo. Todos viram uma abertura pequena e baixa. Então, todos viram uma abertura. A palavra abertura é um substantivo, porque é o nome de alguma coisa, uma abertura, né? Uma fenda, uma abertura. A abertura é pequena, abertura pequena e baixa. E que pequena e baixa são adjetivos que estão atribuindo características à abertura. Era uma abertura, abertura, gente, pode significar uma passagem. Um lugar por onde se passa, né? É uma passagem pequena e baixa, certo? Então, são características dessa abertura. Por isso eu chamo estas palavras de adjetivo. Abertura é um substantivo feminino e está no singular. Logo, o adjetivo pequena também é feminino e também está no singular. O adjetivo baixa também é feminino e está no singular. Por quê, professora? Porque o adjetivo concorda em gênero, número e grau. O adjetivo concorda em gênero, número e grau ao substantivo ao qual ele corresponde, ok? Ele tem que estar de acordo com o substantivo a quem ele corresponde, em gênero, número e grau. Por isso que é uma palavra variável. Simbora. Vamos agora estudar um pouco sobre os tipos de adjetivos. Eu falei rapidamente para vocês na apresentação do conteúdo, não foi? Quando eu apresentei o conteúdo, eu falei assim rapidamente quais tipos de adjetivos. Aí eu falei desse tipo aí, ó. Eu disse que temos adjetivos simples e compostos. É porque ou é um ou é outro, tá bom? Eu coloco os dois juntos porque ou o adjetivo é simples ou o adjetivo é composto. Ele não pode ser ao mesmo tempo simples e composto, não pode. Ele só vai ter uma opção. Ou ele é um adjetivo simples ou é composto. Quando é que ele é adjetivo simples? Quando ele é formado por uma única palavra. Ele tem só um núcleo significativo. A jogadora se orgulha da camisa amarela. Amarela é uma qualidade amarela
é uma qualidade atribuída à camisa. Camisa é um substantivo. A camisa é feminino. A camisa está no singular. O que é amarela? A camisa é amarela. Amarela, a camisa. Ou amarela é a jogadora? Não, a jogadora não é amarela. Ou amarela é o orgulho? Não, o orgulho não é amarela. Amarela é a camisa. Então, camisa é um substantivo feminino singular. E amarela é um adjetivo feminino singular. Ele tem que estar de acordo com a palavra a quem ele se refere. E ele é um adjetivo simples. Ele é um adjetivo simples porque ele é formado por um núcleo. Só tem uma palavra apenas no adjetivo. Mas tem adjetivo que pode apresentar mais de um núcleo, tá bom? Aí esses são chamados de adjetivos compostos. Por que eles são compostos? Porque são formados por mais de uma palavra, não necessariamente duas, pode ter mais de duas, tá bom? Eu digo, o time, agora aqui, ó, o time é substantivo. Se tem o O, é masculino. Se não tem S, é singular. Substantivo masculino singular, o time. Verde e amarelo é a caracterização do meu time. O time verde e amarelo. Eu estou dando uma característica ao time. Eu estou lendo nas cores que eles vestem, dando o meu entendimento, né? Minha interpretação. Time verde e amarelo. Mas vejam que verde e amarelo, olha, tem dois núcleos, verde e amarelo, né? Verde e amarelo. Tem dois núcleos. E entre eles nós temos um hífen. Entre o verde e amarelo tem um hífen. Então, aí você tem uma palavra, um adjetivo composto, formado por duas palavras. Professora, eu poderia transformar verde e amarelo numa só palavra? Poderia, né? É auriverde. Você poderia dizer o time auriverde. O time auriverde. Auriverde significa isso aí, verde e amarelo. Inclusive tem um poema do Castro Alves que ele não fala bandeira verde e amarela. Ele fala, não é nem a palavra bandeira que ele usa, mas o significado é bandeira, né? O mesmo sentido de bandeira. Ele chama de pendão. Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Olha que verso bonito do Castro Alves. Vou repetir. Auriverde, pendão da minha terra. Pendão é bandeira. Auriverde é verde e amarelo. É a cor da bandeira do Brasil. Que a brisa do Brasil beija e balança. Brisa é vento. É isso? Que o vento do Brasil beija e balança. Quer dizer que o vento beija, você está chamando isso de personificação, e balança, porque ele sacode a bandeira, o vento bate, a bandeira fica bandeirando, né? Então é isso. Verde e amarelo, como se encontra em duas palavras, você chama de substantivo composto. Se você tiver apenas uma palavra, aí você chama de substantivo simples. Auriverde, professora, é simples ou é composto? É uma palavra, um núcleo, né? Se só tem um núcleo, é composto. Aliás, se tem um núcleo, é simples. Tá bom? Mas agora a formação dele é diferente. Agora eu vou dizer depois sobre derivados, tá? Derivados aí é outra coisa. Então, simples são adjetivos com uma só palavra. Compostos são adjetivos que apresentam mais de uma palavra, como você viu aqui, o verde e amarelo. E, professora, e se eu não colocar o hífen? Se você não colocar o hífen, você está usando o nome de duas cores separadas. Não vai ser verde e amarelo o time.
vai ser o time verde, amarelo, pois até 2 times que você esteja se referindo. Para você deixar entender, deixar a quem você escreve entender que verde e amarelo é a qualidade única do time, pertence a ambas ao time, você coloca o hífen, que aí você torna uma palavra só. Professora, e por que é que tem hífen? Porque as palavras terminam em vogais, tá bom? E na nova ortografia, palavras terminadas com vogais, quando você coloca assim, associa uma a outra, formando uma palavra composta, ela é composta por hífen. Que coisa mais fofa. Tá aqui, que coisa fofa essa menina super poderosa, né? Na imagem, qual é a função da palavra fofa? Que coisa mais fofa. A função da palavra fofa é atribuir uma característica, denominar um ser. Quem denomina um ser é um substantivo. Quem dá nome a ser é substantivo, tá bom? Substituir um nome. Quem substitui o nome é o pronome. É bom que assim a gente lembra das outras classes gramaticais. Modificar o verbo. Quem modifica o verbo é um tal de advérbio. Advérbio. Ora, então se eu estou estudando, professora, nós estamos estudando modalização do adjetivo, então quem atribui característica a alguma coisa é o adjetivo. É o adjetivo. Se é o adjetivo, qual é a função da palavra fofa? O que é fofa? A coisa é fofa. Está atribuindo uma característica a um ser. Então, letra A. A função da palavra fofa na frase que coisa mais fofa é atribuir uma característica à palavra coisa. Sigamos. Voltamos. Como a palavra fofa é formada por uma palavra, o adjetivo fofa é formado por uma palavra, a gente classifica de adjetivo simples. Adjetivo simples, tá bom? Porque é formado por uma palavra apenas, adjetivo simples. Vamos ao outro. Agora nós temos os adjetivos primitivos e derivados, que são outras classes, né? São outras formas de adjetivo. A gente chama de adjetivo primitivo quando eles não se originam de outras palavras, quando eles são originais. Quando a palavra é original, ela tem a sua própria raiz, não é isso? Ela já vem da sua própria raiz, ela é a sua raiz, certo? Porque a palavra que tem a sua própria raiz é a palavra original, é primitiva. Primitivo, ela tem a sua própria raiz. Ela não vem de outra palavra. Ela tem um significado próprio. Aí você chama de adjetivo primitivo. Como é o caso do adjetivo verde, eu digo sinal verde para largada. A palavra verde, ela é a palavra original, verde. A partir dela, eu posso formar outras palavras, como acontece com os adjetivos derivados. Por que são chamados de derivado? O que é que você chama de derivado? Uma coisa que deriva de outro, que vem de outro, né? Então, derivado, ele vem de uma outra coisa. Ele não é original, certo? Ele tem raiz de uma outra palavra. São formados adjetivos derivados a partir de outras palavras com acréscimos de afixos, que são prefixos e sufixos. Então, você forma adjetivos derivados usando prefixos quando você usa palavras antes da raiz. Antes, você tem a raiz, né? Você tem a raiz da palavra.
Se você coloca alguma coisa antes, é chamada de prefixo. Se você coloca alguma coisa depois da raiz, aí você chama de sufixo. Tá bom? Se você acrescenta antes da raiz, é prefixo. Se você acrescenta algo depois da raiz, você chama de sufixo. Ok? Veja só, aqui você tem a palavra verde. A palavra verde é original, né? É original, é primitiva. Mas você pode transformá-la em outra palavra. O campo esverdeado encantou os jogadores. Você colocou um S antes da... Ó, aqui verde é a raiz. Verde é a raiz da palavra. Verde. A palavra original é verde. Verde é a raiz. Mas você colocou o S antes do verde, esverde. Então, se colocou antes, você usou prefixo. Esse es aqui é um prefixo. E depois de verde, você usou ado. Esverdeado. Depois de verde, você usou ado. Se você colocou outra palavra após a raiz, antes da raiz é prefixo, depois da raiz você chama sufixo. Sufixo. Então, a palavra esverdeado, ele tem ao mesmo tempo prefixo e sufixo. Não é isso? O campo esverdeado quer dizer todo verde, né? Todo verde. Esverdeado é todo verde. O campo esverdeado encantou os jogadores. A palavra esverdeado é uma palavra, é um adjetivo, primeiro. Por que que é adjetivo? Porque está caracterizando o substantivo campo. Observa, campo é substantivo. Campo, não tem o O, então campo é masculino. E como não tem S, é singular. Se não tem S, é singular. Logo, o esverdeado também vai ser adjetivo, vai ser masculino e vai ser singular. Pronto, falei. Porque o adjetivo, ele tem que ficar de acordo com o substantivo ao qual ele se refere. Então, a gente já viu que o adjetivo pode ser simples. O adjetivo pode ser simples e composto. E composto. Ele pode ser primitivo e derivado. Professora, ele pode ser simples e primitivo? Pode. Ele pode ser composto e derivado? Pode. Ele pode ser simples e derivado? Pode. Ele pode ser composto e primitivo? É mais difícil, né? Mas pode. Pode. Então, ele pode ser simples e composto? Não, aí não dá. Ele pode ser primitivo e derivado ao mesmo tempo? Não, ou primitivo ou derivado. Não tem como ser as duas coisas. Ou ele é simples, ou seja, só tem uma palavra, ou ele é composto, tem mais de duas palavras. Mais de uma palavra. Ou ele é primitivo, quer dizer, ele é original, tem a sua própria raiz, ele é a própria raiz, ou ele é derivado, ou seja, ele usa uma raiz e prefixo e sufixo para formar outras palavras, entendeu? Não dá para ele ser as duas coisas ao mesmo tempo, um ou outro. Exemplo. Dos adjetivos que aparecem na imagem, qual deles são derivados? Quais são os adjetivos derivados? Vermelho é original, não é derivado. Nem vermelho, nem quente, nem frio. Todos aqui são primitivos. Todos aqui são primitivos, tá bom? Porque eles têm sua própria raiz. Agora, eu posso dizer, seus olhos estão avermelhados. Não posso? Posso dizer, seus olhos estão avermelhados. Olha aqui a raiz, ó, raiz, vermelho. Vermelho. Então, isso aqui, ó, é um prefixo
Isso aqui é um sufixo. Nesse caso, esse adjetivo aqui vai ser composto. Composto. Aliás, derivado, né? Composto não. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Nesse caso, ele vai ser um adjetivo derivado, tá bom? Derivado de vermelho. Então, aqui ele vai ser simples, mas derivado. Pronto. O adjetivo largo, o adjetivo escuro e o adjetivo laranja são todos primitivos. Primitivos. Eu posso até usá-los para formar adjetivos derivados. Vamos usar adjetivo derivado de laranja. Alaranjado. Alaranjado. Você tem a raiz laranja, raiz. Você tem o prefixo, e você tem o sufixo. Sufixo. O ado é um sufixo. Laranja é a raiz. Então, aí nós temos o derivado. Tímido, lindo, alto. É tudo primitivo. Tudo primitivo, não é isso? Lindo, tímido e alto. São todos primitivos. Eu nem estou conseguindo formar substantivos derivados, aliás, adjetivos derivados com ele. Mas vejam só, se eu tenho falador, trabalhador e guloso, falador vem do verbo falar, né? Ou do substantivo fala. Eu coloco um prefixo dor, um sufixo, coloco o sufixo do e ele muda de classe gramatical. Ele antes era fala, podia ser um verbo, mas pode ser também o substantivo. E se eu coloco o sufixo do, falador, ele se transforma em um adjetivo derivado de um substantivo. Trabalhador, eu tenho trabalho, que é a raiz, né? É a raiz da palavra. E eu pego, acrescento a desinência a vogal temática A, e coloco o prefixo do, de novo, o sufixo do. Então, eu formo um adjetivo que deriva de um substantivo trabalho. Trabalhador. Pronto. Formei um adjetivo derivado. E guloso vem de gula. Eu tenho gula. Gula é um substantivo, a gula, né? Eu tiro o A, elimino o A, porque a raiz é gu, e acrescento o sufixo oso. Oso. Sufixo. Aí eu fico com o adjetivo guloso. Pronto. Falador, trabalhador e guloso são adjetivos derivados. Derivados de quê? Derivados de substantivos. Queridos, os adjetivos eles podem ser derivados de substantivo, derivado de outro adjetivo, derivado até de verbo, tá? Depende aí da formação. Você pode criar novas palavras. Você chama isso de processo de formação de palavras. Aí é outro momento de aula. Processo de formação de palavras é quando a gente transforma palavras primitivas em palavras derivadas, tá bom? Usando o prefixo e o sufixo, prefixação, sufixação, para formar novas palavras, mudando
a classe gramatical, transformando a palavra, ela deixa de ser um substantivo, como era trabalho, substantivo, trabalhador, adjetivo, mudou de classe gramatical. Laranja, substantivo. Alaranjado, adjetivo. Falador, fala. A fala é substantivo. Se for o verbo fala você, aí vai ser verbo, né? Mas no caso é o substantivo fala. Eu coloco do, falador, fica adjetivo. Então, bora lá. Aqui na tabelinha que a gente está vendo, vermelho, quente, frio, largo, escuro, laranja, pequeno, tímido, amarelo, lindo, alegre, inteligente, castanho, alto, simpático, feio, verde, magro, azul, baixo, forte, são adjetivos primitivos. E quais são os que são derivados? Falador, trabalhador, guloso. Tá bom? Trabalhador, falador, guloso são adjetivos derivados. Continua. Tarefa. Agora temos os adjetivos pátrios, né? Tarefinha foi resolvida. Vamos para os adjetivos pátrios. Adjetivos pátrios são aqueles que fazem a designação da nossa origem. Olha que legal! A gente usa adjetivos pátrios quando a gente quer designar a nossa origem. Adjetivos pátrios são aquelas palavras que se referem ao nosso lugar de origem. Olha aí, ó, lugar de origem. Lugar de origem de pessoas, de objetos, dos seres em geral. Podem ser relacionados a cidades, estados, países, ao continente e até mesmo às galáxias, né? Se eu falo, ele é de Marte. Homens de Marte, mulheres de Vênus. É o nome de um filme, né? Homens de Marte, mulheres de Vênus. De Marte quer dizer marciano. Então, é adjetivo pátrio, tá bom? Se eu digo, ele é de Recife. Olha, ele vem de Recife. Se é de Recife, ele é recifense. Se ele é da cidade do Rio de Janeiro, da cidade, ele é carioca. Mas digamos que ele não é da cidade do Rio de Janeiro. Ele mora no estado do Rio de Janeiro, mas a cidade que ele mora é Paraty. É uma ilha, né? Ele é de Paraty, lá do Rio de Janeiro. Ah, então ele não é carioca, não. Ele é fluminense, tá? Quem é natural do estado do Rio de Janeiro, a gente chama de fluminense. Agora, quem é da cidade do Rio de Janeiro é carioca. É fluminense, porque pertence ao estado. É carioca, porque nasceu na capital, Rio de Janeiro. Porque Rio de Janeiro é o nome que a gente dá ao estado e à capital do estado, né? É igual São Paulo. São Paulo é o nome do estado, São Paulo, e é o nome da capital, São Paulo. Aqui não, aqui nós somos Piauí, é o estado, Teresina é a capital. Então, aqui eu posso dizer piauiense, me referindo ao estado, teresinense, me referindo à capital. Mas se eu não for de Teresina, se eu for de outra cidade, eu sou de Floriano. Quem é de Floriano é florianense? Deve ser, né? Quem é de Picos, picoense? Parnaíba, parnaibano? Tem essa diferença, às vezes é ense, às vezes é ano, tá bom? Quem é do Recife? Recifense. Quem é do Rio de Janeiro, capital? Carioca. Quem é do Rio de Janeiro, estado? Fluminense.
Quem é de São Paulo, estado? Quem é de São Paulo, estado, é paulistano. E quem é da capital é São Paulino, né? Capital São Paulino, quem é do estado, paulistano. Quem vem de Portugal é o português. O nosso português vem de Portugal. Se é da África, é africano. Se é dos Estados Unidos, é americano. Não é. Americano é quem vem das Américas. Ela é americana, da América do Sul, né? Essa música está totalmente correta. Ela é americana, sim, da América do Sul. Eu gosto da América. Eu sou americana também, sou da América do Sul, sou americana. Você também é nascido na América do Sul, você é americano. Mas se você é da América Central, você também é americano. Se você é da América do Norte, você também é americano. Agora, se você é do Canadá, aí você é canadense. América do Norte, né? Se você é dos Estados Unidos, é estadunidense. Se é do México, mexicano. São os 3 países que formam a América do Norte. Vamos pegar a América Central? Na América Central tem o Panamá. Quem é do Panamá é panamense. Panamense. América do Sul tem o Brasil. Quem é do Brasil é brasileiro. Por que que só o brasileiro não é brasilense? Não é brasiliano? Porque os outros são americano, mexicano, canadense, estadunidense. Por que que Brasil é brasileiro, eiro, e não ense ou ano? Deveria ser brasiliense ou brasiliano, não? Isso era o correto. Mas tem uma história aí, viu? Tem história. É que os portugueses gostam de tirar sarro dos brasileiros. Então, chamar o brasileiro, o brasiliense, de brasileiro era uma forma pejorativa, entendeu? Era assim, tipo que tá rebaixando. Ah, isso é brasileiro, tá? Era para estar rebaixando, para dizer que a gente era da colônia, colonês e tal. E nós gostamos e adotamos. Então, quem é brasileiro, quem é do Brasil, é brasileiro. Baiano sou eu, é você, somos nós. Baiano é um adjetivo e é pátrio. Pátrio. Refere-se a quem é natural da Bahia. Quem é natural da Bahia é baiano, meu rei. Pai. Tem uma música do Chico Buarque que diz: o meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro, né? O nome dessa música é Para Todos. O nome dessa música é Para Todos, do Chico Buarque. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, o meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meus maestros soberano, foi Antônio Brasileiro. Na letra dessa música de Chico Buarque tem apenas um adjetivo que não é pátrio. Paulista é pátrio, pernambucano é pátrio, paulista é quem é de São Paulo, do estado, pernambucano é quem é do estado de Pernambuco, baiano, mineiro é quem é do estado de Minas Gerais, baiano é quem é do estado da Bahia, brasileiro é quem é do país Brasil. Então, o adjetivo soberano não é pátrio. Paulista é pátrio, mineiro é pátrio, baiano é pátrio. Quem não é adjetivo pátrio é soberano, porque soberano... Ih, tá marcado errado, marcaram 2. Mas só vale esse, tá bom? Ali foi um efeito errado. Soberano é o único adjetivo dessa lista. É o único adjetivo da lista que não é um adjetivo pátrio. E ele é o quê, professora? Ele é um adjetivo simples. Simples. Tá bom?
e não pátrio. Simbora. Adjetivos estrangeiros. Olha, a gente usa muitas palavras estrangeiras no Brasil. E algumas delas são, né, são bem utilizáveis. Olha, o uso de palavras de outro idioma na língua portuguesa, a gente chama isso de estrangeirismo. É você misturar, junto com o nosso português, palavras de outras línguas. Esse fenômeno costuma acontecer de forma natural, de forma bem natural, de acordo com a necessidade de se expressar. Você quer se expressar, não está encontrando a palavra, procura outra. E também é um contato com outras culturas, né? Representa aí o estrangeirismo, o contato que a gente tem com outras culturas. Na onda do estrangeirismo, quer dizer, na moda, né? Brasileiro adora moda. Brasileiro tem o hábito de usar adjetivos de outras línguas. A gente adora adjetivos de outras línguas, como dizer baby, hey baby, para dizer querida, minha querida, oh my baby, minha querida, né? Aí chama baby. Aí você vai para a amiga e diz assim, ai amiga, você tá muito fashion. Ixi, fashion chique, né? Fashion é estilosa. Então, para não falar estilosa, ela diz fashion. Aí diz, meu Deus, aquele garoto é muito crazy, crazy, né? Crazy quer dizer doido. Então, tem pessoas que gostam de usar essas palavras de outras línguas, que são adjetivos. Baby, fashion, crazy. Olha o texto aqui. Bom dia, crush. Crush. As pessoas estão usando muito esse crush. Bom dia, crush. Estou um pouco cansado de te descrever com adjetivos estrangeiros. Será que já não passou da hora de eu começar a te chamar de namorada? Tá aí. O crush, né, é um adjetivo estrangeiro que aqui no Brasil corresponde a namorada, que namorada não é adjetivo, é substantivo. Porém, no topo dos adjetivos estrangeiros mais usados no Brasil está a palavra top. Brasileiro cansou de falar adjetivos. Ele agora tudo resume em top. Adjetivos que podem substituir a palavra top. Se você estiver pensando, começando a querer falar em português, tá bom? E não usar só top, amiga, você tá top. Olha que aula top. Meu Deus, que chinelo top, que batom top, tudo top. A pessoa passa 3 meses malhando na academia, suando. Aí, quando consegue ficar com as pernas bem rígidas, tudo no lugar, o namorado diz que ela está top. 3 meses para 3 letras, top. Se você quer substituir top por alguma palavra, você pode dizer, olha, você está muito admirável. Admirável é top, né, gente? Deslumbrante, espetacular, esplêndido, fabuloso, fantástico, fenomenal, formidável, surpreendente, sensacional, incrível. Rafael, você está incrível. Rafael, você é extraordinário. Rafael, você é maravilhoso. Resumindo, Rafael, você é top. Pronto, aí estragou tudo, né? Te amo, Rafael. Você é top. A gente usa top para, olha, para resumir tantos adjetivos que nós temos. Para que usar top? Para economizar palavras? Ou mesmo para ficar na modinha, né? Para acompanhar a modinha de usar adjetivos estrangeiros. Mas fica a seu critério, porque falar é pessoal. Hoje nós tivemos aula de modalização do adjetivo. Daqui a pouco tem revisão, fica aí, segura, que já a gente volta. Até mais.